Grupos Shimano, 105, Ultegra e Dura-Ace. Qual você escolheria? Quais são as diferenças dessa última versão desses grupos em relação às versões anteriores? Tem algumas informações bem importantes em relação a isso. Dá uma olhada nas imagens de alguns componentes desses três grupos. Bom, como vocês perceberam e como eu falei, a gente está falando da última geração. Grupo 105, 5800, Grupo Ultegra R8000 e o Grupo Dura-Ace 9100. A primeira e mais bombástica informação que eu esqueci de comentar, eu não sei como que eu cometi essa falha durante o Interbike. Eu entrei de invasor em uma palestra, uma apresentação da Shimano só para os mecânicos. Consegui lá uma credencial, fiquei lá quietinho, escondidinho, escutando a apresentação. Eu sempre defendi os três grupos porque eles são compatíveis entre eles, certo? Você pode começar com um grupo mais caro, se arrepender, ficar sem grana, quando tiver que trocar alguma peça, coloca um componente mais barato, ou você começa com o grupo 105, se empolga, vai colocando componente, não sei o que, e faz o que você quiser. Quando o Bambambam da Shimano, lá o engenheiro-chefe de desenvolvimento de produto, ele falou que os grupos não eram mais compatíveis entre eles, eu quase caí da cadeira e eu não podia, eu tinha que ficar quieto. Só que para minha sorte, se tinham 200 mecânicos no auditório, todos os mecânicos levantaram a mão ao mesmo tempo. Como assim não é mais compatível? A gente nunca escutou essa história. Eu já montei, os mecânicos falando, começaram a perguntar, não, mas eu já montei, funciona e não sei o quê. O engenheiro, para cortar o assunto, falou assim, é o seguinte, para você ter o melhor de performance, de precisão, troca de marcha, regulagem, os grupos eles não são mais desenhados para serem compatíveis entre eles. A recomendação para vocês mecânicos que são autorizados é não intercambiar os produtos entre esses três grupos. As mãos continuaram levantadas, todo mundo inconformado e etc. Resumo da história, e eu gostaria de saber a opinião, se algum mecânico estiver assistindo esse vídeo, por favor. Porque para mim os caras que mais entendem de bicicleta no planeta são os caras que estão lá na oficina mexendo nas bikes. Deixem suas opiniões aí, mecânicos de plantão, para saber se vocês já montaram, funciona e etc. A explicação final dele foi o seguinte, essa última geração, e por isso é importante a distinção, existe diferença significativa do desenho, principalmente do câmbio dianteiro, do funcionamento interno do shifter Ultegra e Dura-Ace especialmente, e do câmbio traseiro. A combinação desses aperfeiçoamentos fizeram com que eles tivessem características mais específicas para cada um dos grupos. E isso vai impactar diretamente nessa precisão do funcionamento e da suposta compatibilidade que eles tinham, que aparentemente não tem mais. Eu fiquei bem triste com essa história, eu espero que isso seja apenas um exagero de engenharia e que a gente continue conseguindo fazer, se é uma gambiarra. Tendo dado essa informação que eu acho super válido, vamos falar sobre os três grupos, começando por algo que a gente não pode negar. Preço. Sugerido aqui no mercado americano, é uma verdadeira bagunça de preço, e isso deixa os lojistas muito bravos com a Shimano, porque na internet é muito mais barato do que o preço que o lojista paga. Isso é assunto para outro vídeo, mas vamos lá. Preço teoricamente sugerido no mercado americano. Grupo 105, $500, tá aqui. No degrau acima, Grupo Ultegra, $800. No degrau, ou na verdade na cobertura, Grupo Dura-Ace, $1.800. Ou seja, tem uma diferença de preço muito grande entre os três grupos. Só para falar um pouco sobre essa diferença de preço, muitas pessoas falam que é injustificável a diferença de preço perante a melhora de performance. Esse é um ponto de vista pessoal, ele é tendencioso. Se você não concorda, deixa o seu comentário. O que eu acredito é o seguinte, o Grupo Ultegra, ele é um grupo
tão bom, tão eficiente, que para você conseguir fazer um grupo melhor do que ele, você precisa de muito investimento. E esse investimento é refletido no DuraAce. Só para fazer uma analogia boba, imagina você no melhor da sua forma física. Para você ficar ainda melhor, você precisa treinar muito, só para ser um pouco mais rápido. Em compensação, quando você está fora de forma, sedentário, qualquer coisa que você faz é melhor. Então, o grupo Ultegra é aquele cara que está no melhor da forma física dele, só que para ele ser 1 segundo mais rápido, ele precisa treinar muito. Isso requer muito tempo, investimento, dinheiro, e é o que acontece com o DuraAce. Por isso que eu me sinto super confortável em comprar, usar e recomendar o grupo Ultegra. Justamente por todos esse cenário. É um grupo que ele é muito bom. O grupo DuraAce, ele é melhor em alguns aspectos? Ele é melhor. Só que isso reflete no dinheiro. Para as pessoas que têm a sensibilidade em perceber essa diferença, compra o DuraAce, você tem que pagar por isso. Realmente tem algumas pequenas diferenças, mas eu acho que o Ultegra, ele é um grupo fantástico. Da mesma forma que o 105 também é um grupo fantástico. Encerramos a questão do preço. Falando sobre peso, o grupo DuraAce, obviamente, é o mais leve, ele pesa algo em torno de 2,2 kg, dependendo da configuração. O grupo Ultegra, ele pesa 2,450 kg. E o grupo 105, 2,550 kg. Então você tem uma diferença de 100 gramas do 105 para o Ultegra, do Ultegra para o DuraAce, você tem uma diferença de 300 gramas. Se você considerar o grupo dissolvido na bicicleta mais o ciclista, 300 gramas parece pouca coisa, certo? Concordo. Mas a gente tem que lembrar que a Shimano, ela vende componentes. Quando você considera a diferença de peso de 300 gramas de um grupo que pesa 2,2 kg, a gente está falando em mais de 10%. O que é muita coisa quando você olha para esse cenário percentualmente. Então é só uma forma de tentar olhar de uma forma um pouco diferente para essa história toda. Essas 300 gramas, se for só o peso na balança, eles podem ser facilmente compensados com outros componentes ou perdendo alguns quilinhos, certo? Aí fica da decisão de cada um na hora de comprar, de emagrecer ou de escolher o componente da forma correta. Em relação à estética, obviamente, Ultegra e DuraAce eles são bem parecidos. O DuraAce tem um cuidado com um primor com acabamento, material, etc. O Ultegra, para quem não conhece, eles podem ser muito parecidos entre eles. E o 105, obviamente, tem uma estética diferente. Em relação às especificações técnicas, que é aquele lance que pode fazer com que eles não sejam tão compatíveis quanto eles já foram no passado. Capacidade da relação de marcha. O grupo 105, ele continua 28 dentes no cassete traseiro para o cage curto, que é o braço do câmbio, e 32 para o cage longo. O grupo Ultegra, ele passou para 30 a 34, então até 30 com o cage curto e 34 com o cage longo. E o Shimano, ele continua com um único cage, mas ele passou de 28 para 30. Então essas são as capacidades de cada grupo. O 105 fica limitado a 32 e o DuraAce fica limitado a 30. Era super comum a prática de você usar o câmbio traseiro num grupo DuraAce para usar um cassete maior. Funciona, não sei se vai funcionar da mesma forma nesse momento, mas enfim, mecânicos, por favor, opiniões em relação aos freios. Para Shimano, para o Ultegra e para o DuraAce, existe a opção Direct Mount, que são aqueles com os dois parafusinhos, que é onde você consegue colocar pneu 28. Você tem um sistema de freio mais potente. Os três grupos, eles continuam com aquele um parafuso só, o Dual Pivot lá, o pivô duplo, que é aquele parafuso único que vai no garfo. Enfim, eu tenho bicicleta com DuraAce e com Ultegra na versão antiga. Você consegue colocar o pneu 28. Só que quando você quer colocar e tirar a roda com o pneu cheio, a roda não entra, ela fica engasgada ali. Porque o ângulo das sapatas de freio, elas não são adequadas para o pneu 28. Você consegue usar, mas você tem esse inconveniente de não conseguir tirar e colocar a roda com o pneu cheio. Então, essas são as diferenças do shifter. Ergonomia. O do DuraAce, ele é mais ergonômico. Além disso, você consegue regular o manete tanto para deixar ele mais próximo quanto mais longe do guidão.
O 105 e o Ultegra, você continua conseguindo aproximar o manete do guidão, o que é uma regulagem que poucas pessoas usam, principalmente para as pessoas que têm a mão pequena. É super importante você aproximar o manete do guidão, porque daí você consegue ter uma pegada ali mais precisa. Eu acho que essas são as principais diferenças. Vocês perceberam que esse é um qual você escolheria um pouco diferente, mas de qualquer forma eu gostaria de saber qual que é a sua opinião. Qual você acha que é a melhor compra? A compra custo-benefício. E esses são os 3 grupos atualmente. Toda essa enrolação só para falar que talvez eles não sejam compatíveis. Eu estou bem triste com essa história. Eu espero que o tempo mostre que isso foi apenas um exagero de engenharia. Tchau, até a próxima.